A paz do Senhor aos irmãos. Vamos para mais um comentário de lição bíblica. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2022 acerca de Gênesis. E a nossa lição de hoje é a lição de número 8. E a lição de número 8 traz por título Abraão, o pai da fé. Está inserida no capítulo 12 e 13 de Gênesis. E os objetivos, como sempre, a lição traz 3 objetivos. O primeiro é mostrar o valor da fé. Nós sabemos que a fé, ali em 1 Coríntios capítulo 12, é o terceiro dom. A fé é um dom. Segundo é refletir sobre as promessas de Deus. O terceiro é avaliar nossa caminhada com Deus. A lição de número 8 traz o texto áureo: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, verso 1. A verdade prática fala sobre a fé de Abraão resultou numa jornada que mudou a história do mundo. Glória a Deus. A introdução à lição vai dizer: chegamos à segunda divisão do livro de Gênesis, capítulo 12, até o capítulo 36. Veremos a história da salvação começada a se concretizar historicamente com a chamada de Abraão. Como a história de um homem que viveu há 4.000 anos pode impactar a nossa vida até hoje, né? O primeiro ponto aqui da lição fala o seu chamado. Deus, ele chama Abraão. E muitos se questionam por que Deus chama Abraão. Quem era Abraão antes de Deus chamar? São perguntas que são evasivas, né? A gente não tem respostas, né? Até porque Deus, ele não precisa deixar tudo que ele faz e todo o seu propósito, né? Às claras. A própria palavra nos diz que a palavra de Deus é um mistério e é revelado de acordo com o que o Espírito Santo quer. Pois bem, mas o interessante é que Deus chama Abraão da mesma forma que nos chamou, de um meio pagão. Assim como me chamou, assim como lhe chamou, você estava no meio pagão. Ah, mas eu nasci num lar evangélico. Mas você precisa ter um encontro pessoal, né, com Jesus. Você precisa conhecê-lo. Pois bem, Abrão, no seu primeiro momento, Abrão, pai de nações, né? O seu pai era construtor de deuses, né, de estátuas, de escultura, vendendo como Deus. Ele vivia no meio pagão. Mas como Deus conhece o coração, e Deus não chama uma pessoa pelo seu momento, Deus chama a pessoa pelo que ele pelo que ele se tornará nas mãos de Deus. Foi assim com todos que Deus chamou. Deus chama todos e ele tem um propósito para cada um. Ali, quando a gente vê a questão de como Deus olha, na questão de Caim e Abel, Deus atenta primeiro para a pessoa, Deus atenta primeiro para o coração, Deus atenta primeiro para aquilo que a pessoa quer fazer, qual é a intenção do coração. O fato de Abrão estar na casa do seu pai, o seu pai ser pagão e vender imagens, o coração dele não estava naquilo. E Deus, como conhece o nosso coração, chama ele, separa ele. Então, do mesmo modo como a primeira parte de Gênesis se inicia com Deus falando e criando, agora ele fala novamente, desta vez comissionando. Não há novo começo, não há coisa nova,
se Deus não falar. Então, Deus, no início da formação, porque a criação foi na eternidade, capítulo 1 de Gênesis, é a criação, o primeiro mundo, né? A partir do verso 2, Deus, ele cria, e a partir do capítulo 2, Deus forma. Então, na formação, Deus criou o mundo, formou o homem depois, e depois que ele forma o homem, ele coloca o homem Adão no jardim. Ali foi um chamado para cuidar daquele jardim, assim como Deus chamou Noé no meio de uma geração perdida, né? Noé estava no meio de uma geração perdida, mas Deus, que conhece o coração, conhecia o coração de Noé e separou ele, chamou ele. Então, Abraão não foi o primeiro homem a ser chamado por Deus. Primeiro foi Adão, chamado do mundo para dentro do jardim, depois Noé, chamado de um mundo caído, perdido para dentro da arca, e agora Abraão, tirando do meio da família pagã e Deus trazendo ali para fazer um novo povo. Pois bem, o primeiro ponto fala rompendo com o passado. Ora, disse Deus, né, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse mesmo chamado, Cristo nos chama para a salvação. É claro que aqui, como Abraão não saiu da terra, né? Vamos dizer assim, da esfera da terra, saiu apenas de uma localidade, assim também nós não saímos da terra. Deus nos comprou, Jesus nos comprou e nos deixou no mundo. E ele diz agora, vocês não são do mundo como eu do mundo não sou. E nós somos separados do mundo, mas vivendo no mundo. E assim Deus faz com Abraão. Tira Abraão do meio da parentela e ele não obedece no primeiro momento, né, que era para ele sair. E esse chamado não foi no capítulo 12, foi no capítulo 11, verso 30, né, onde Deus chama Abraão lá em Ur dos Caldeus. Aqui nesse 12, aqui já é a segunda chamada, porque Adão não obedeceu a primeira da forma que Deus falou. Ele disse, Abraão, sai do meio da tua parentela, ou seja, deixa pai e mãe, né? E aí, quando ele sai levando o pai e o sobrinho. E o sobrinho era órfão de pai. Mas aí, nesse segundo chamado, Deus volta a falar com Abraão e disse, sai, e agora sai. O pai tinha morrido, e ele agora tira ele, até separar ele de Ló. Quando separa ele de Ló, é que Deus começa a tratar com ele, acerca daquilo que Deus quer tratar com ele, porque ele ainda não tinha saído da sua parentela. E aqui em Marcos 10, 29 e 30, Jesus vem falar, quando ali Pedro, né, já com seus discípulos, ali Pedro fala para Jesus, mestre, nós temos deixado tudo, e para te seguir, e o que a gente vai ganhar com isso? Observe, qual era o tudo de Pedro, né? Pedro tinha um barco, uma rede, né, que rasgava toda vez que ia pescar, um barco velho, e mesmo assim ele estava colocando ali diante de Jesus, olha, eu deixei tudo, como se fosse algo de muito valor. E Jesus vai e fala para ele, olha Pedro, não há quem tenha deixado pai, mãe, filhos, né, lugar, situações, empresas, por amor de mim, que não ganhe ainda, que não receba como recompensa, ainda aqui nesta vida, como também na vida futura. Então, isso que Jesus está falando, ele está falando de recompensa, não é o galardão. O galardão é quando ele vier em glória. Aqui ele está falando de recompensa que a gente vai ter quando a gente buscar o reino dele em primeiro lugar. E aqui ele, Marcos 10, 29 a 30, ele fala isso. E ele diz, vai receber aqui 100 vezes mais daquilo que você empregar do seu tempo, da sua vida, dos seus bens no reino de Deus. E aqui é o que Deus já fala para Abraão. Então,
Na agenda de Abraão, diferente de muitos, estava disponível para Deus, né? Aceitar o chamado. E já dizia um certo pensador, um certo escritor, que não há crescimento sem mudanças. Não há mudança sem perdas. E não há perda sem dores. É necessário que a gente mude para crescer, para prosperar. Às vezes a gente se apega tanto ao lugar, tanto aos bens, e que ali fica ali e não prospera, porque coloca o coração naquilo. O segundo ponto fala um futuro desconhecido. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra. É um pulo no vazio. Eu comparo essa chamada como um paraquedista. Um paraquedista, ele coloca o paraquedas aqui nas costas e a porta do avião é aberta e ele salta no vazio, confiando que esse paraquedas vai abrir. Da mesma sorte é a nossa situação com Deus. Ele nos chama da nossa família, como no meu caso, há praticamente 30 anos, e só eu da minha casa, o Senhor chamou, até agora não salvou ninguém, não que eu não pregue, até porque o Senhor Jesus disse que não há profeta sem honra, a não ser no meio dos seus. Mas eu tenho pregado e orado, assim como Deus chamou grandes homens, né? O Senhor chamou Adão, o Senhor chamou Noé, o Senhor chamou Isaac, chamou Jacó, o Senhor chamou José, o Senhor chamou Moisés, o Senhor chamou Davi, né? Chamou os discípulos e fez apóstolos, e depois chamou a Paulo, e está em nós agora o chamado. Pois bem, vamos para o terceiro e último tópico do primeiro, diz uma caminhada de fé, né? Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Aqui ele ainda não tinha se separado, né, dos familiares. E Deus volta na segunda vez a falar com ele no capítulo 12. O segundo ponto fala as promessas. Abraão sai de Ur dos Caldeus, parando por algum motivo em Harã e ficando ali até a morte de seu pai Tera, ou Terá. Né? Deus faz 7 promessas aqui, seguindo nosso esboço, veremos apenas algumas promessas, né? Observamos aqui que Deus ele não desiste quando ele nos chama, ele nos escolhe, ele nos elege, como aconteceu com Jonas. Deus fala com Jonas, olha, vai à grande cidade de Nínive e apregoa contra ela, que em 40 dias ela vai ser subvertida, né? Eu vou exterminar com a cidade de Nínive, com cerca de 170 mil habitantes. E Jonas não vai, não atende o primeiro chamado. Como homem, talvez a gente não chamaria a segunda vez, já passaria para outro. Mas Deus, quando ele escolhe, quando ele elege, ele não desiste. E ele volta e a palavra de Deus está lá escrita dizendo, e segunda vez Deus vem a Jonas para ele ir fazer aquilo que Deus tinha ordenado para ele fazer. Da mesma sorte acontece aqui, né? Que tinha acontecido aqui com Abraão. Deus chama a primeira vez de Ur dos Caldeus, ele vem para em Harã, e ali Harã, o pai dele morre, e aí Deus fala com ele de novo, olha, o teu lugar, não te chamei para tu vir para cá, e não te chamei para tu ficar ainda com parente. Eu quero tu só, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Então o Senhor nos chama só, o chamado do Senhor Jesus é individual, entre pai, filhos, esposa, mães, o Senhor chama individualmente, cada um tem que ter esse encontro individualmente com Ele. Uma grande nação, far-te-ei uma grande nação, né? Na promessa de uma descendência a partir de Abraão, vai de encontro com o fato declarado anteriormente, né? Aqui a palavra hebraica usada para nação é goi, né? Em alguns aqui está Y, mas é gov, no conceito de governo. Deus chama Abraão para governar. E nós somos chamados por Jesus também para governar
Desde que Deus formou o homem lá no Éden, lá no começo, em Gênesis, Deus sempre colocou o homem como governo. O homem perde essa posição por conta de não andar com Deus, de não confiar em Deus. Mas Deus sempre quer o homem como governo. E Jesus também, ele nos salva e ele quer que a gente reine com ele, que a gente governe com ele. É claro que muitos não vão governar com Cristo, não vão reinar com Cristo, mas são salvos, só não vão reinar com ele. E aqui, quando fala um grande nome, né? Eu te engrandecerei o nome, e no Antigo Testamento o nome estava associado à pessoa, à sua personalidade. Quem era esse desconhecido arameu, um homem simples, de quem nada saberíamos, não fosse a graça de Deus, né? Então, Abraão, em hebraico, significa pai elevado, né? Abrão, e Abraão é pai de multidões. Então, é o Senhor que levanta, é o Senhor que estabelece reis, já está lá em Daniel, é o Senhor que estabelece governo. Nós falamos acerca de que Deus na terra, ele deu 3 governos, né? Ele deu ao homem, o homem governar sobre 3 reinos: o reino aquático, o reino aéreo e o reino terreno. Agora, o reino mineral e reinar sobre pessoas, sobre o homem, isso Deus não entregou para o próprio homem. Lá em Daniel está escrito que Deus estabelece reis. É o Senhor, o ouro e a prata é do Senhor, né? Então, desses 5 reinados, Deus entregou 3 para o homem, para ele governar, tá? Governar sobre o reino aquático, sobre o reino aéreo e terrestre. E o homem perde esse reinado por conta de não andar com Deus. Aí Jesus agora vem e nos faz reis e sacerdotes. E quando ele vier no milênio, aqueles que venceram, os vencedores, o filho varão, aquele vai reinar com ele. Glória a Deus. O terceiro e último ponto da lição vem falar sobre o seu legado, né? Os personagens bíblicos são figuras arquetípicas, né? Arquetípicas que possuem características comuns aos outros. Eles são, né? Eles e nós. No mesmo tempo, podemos nos ver neles e assim melhorarmos, avaliando seus erros e acertos. Quando olhamos para os homens de Deus no passado, cai sobre nós aqui uma certa desilusão de que eles foram melhores do que nós. Mas a própria palavra de Deus vem dizer olha, Elias, sendo um homem como nós, com as mesmas paixões. O que é paixões? Desejos. Com os mesmos desejos, né? Um ser humano normal, natural. Ele orou para não chover e não choveu. E depois orou e choveu. Então, aqui não é para a gente olhar, a gente olha com respeito, né? Mas não com adoração. A gente olha com respeito para os homens do passado que Deus usou, como também do presente. Mas não devemos olhar com adoração, né? Nem no caso de idolatria, para idolatrar, não. São homens igual a nós. O fato deles serem usados, primeiro é que Deus escolhe quem Ele quer. Segundo, nós devemos estar prontos para Deus usar se Ele quiser. Mas é Deus quem escolhe. Deus escolhe segundo a vontade dEle. É Ele que estabelece, é Ele que escolhe, é Ele que manda. Então, nesse terceiro e último ponto, fala o legado, né? Abraão cometeu erros, mentiu, dizendo que Sarai não era sua esposa,
e obteve bens por essa mentira. Se ele tivesse se arrependido da mentira, ele tinha devolvido. Eu não quero nada que aqui é de Faraó, que é do Egito, porque eu menti para entrar aqui. Mas ele aceitou os presentes. Se ele aceitou o presente, ele não arrependeu da mentira. E lá na frente, ele não confia totalmente em Deus, no sentido de que Deus vai, do lombo dele vai tirar um herdeiro, e ele aceita o conselho de Sarai, sua esposa, e se deita com Agar, um outro erro, mostrando que é humano, que é igual a nós, que é igual a mim e a você. E muitos erros ele cometeu, né? E para nos colocar, isso vai diminuir Abraão? Não, isso vai nos colocar do tamanho dele, de acordo com ele. Porque não está em nós, não é nós, não é sobre nós, tudo é sobre ele. O fato de eu ser usado por Deus e você ser usado por Deus, isso não nos engrandece em nada. Pelo contrário, isso glorifica e exalta o nome dele. Mas as pessoas entendem errado nesse sentido, né? Imperfeito, nós somos imperfeitos e indignos. Nós não somos dignos e perfeitos. Perfeito é só Deus. Quando ali Paulo ele vem falar, ensinar sobre a ceia, e ele não participou da ceia, da primeira ceia do Senhor, da última Páscoa, e ali Paulo ele chega ensinando aí no capítulo 11 aos Coríntios, na igreja de Corinto, ele diz, olha, o que eu aprendi do Senhor, eu ensino para vocês. Então ali ele vai dizer que nós somos indignos, e muita gente não consegue discernir o corpo de Cristo. Como é que eu vou discernir o corpo de Cristo? Entendendo que eu nunca vou ser digno de estar enxertado no corpo de Cristo. Então, quando eu entendo isso, que eu não sou digno, nunca serei digno, aí eu posso participar do pão. Porque quando eu participo do pão e quando eu participo do suco de uva, simbolizando o sangue de Jesus, eu estou dizendo que eu estou em Cristo e Ele está em mim, né? Está havendo ali uma fusão, está havendo ali uma absorção por Cristo através daquele emblema. Mas as pessoas, elas ceiam achando que não tem pecado, achando que não tem erro. Não, agora eu aceitei Jesus, e muita gente ainda na igreja, no passado e ainda hoje, ainda manda ficar de pé aqueles que não pecaram naqueles últimos 30 dias da última ceia. E isso é impossível. O fato de nós discernirmos o corpo de Cristo é discernir que eu nunca sou digno, que eu não sou perfeito, e que eu preciso fazer parte daquele emblema, me rendendo, dizendo justamente a verdade, que eu não sou digno, para que eu tenha vida nele e para que a vida dele esteja em mim. Glória a Deus. Desapegado. Abraão aqui mostra, atendendo ao chamado de Deus, que ele é desapegado. Acaso não está diante de ti com toda a terra? Quando ele desapega de Ur dos Caldeus, né? Quando ele desapega de Harã, e agora ele está desapegando do sobrinho e deixando o sobrinho à vontade para escolher qual parte ele quer da terra. Quem coloca o seu coração em coisas e em lugar não é digno de Deus. O próprio Senhor já fala isso, né? Aonde estiver o teu coração, lá está o teu tesouro. Então, nesse desapego, né, a gente se apega muito à casa, à cidade, ao bairro, ao país, e muitos não vão fazer o chamado de Deus, não atendem o chamado de Deus por conta disso, dos bens, da empresa, do emprego, dos familiares. E não é que Deus não continue chamando, Deus continua chamando. Agora é que tem muitos que não estão atendendo o chamado do Senhor, porque estão olhando para coisas, estão olhando para lugar. E aqui a grande lição que Abraão nos dá, que Abraão nos deu e Abraão nos dá, é o desapego. E isso não quer dizer que a gente não goste, que a gente não tenha prazer, que a gente não ame as pessoas, não ame a pátria, não tem nada a ver com isso.
está dizendo que nós estamos, apesar de amar tudo isso, de gostar disso, a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Aquilo que o Senhor Jesus fala lá no sermão. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E é isso que Abraão nos ensina nessa lição, a desapegar e estarmos nas mãos de Deus como um vaso na mão do oleiro para ele modelar, para ele fazer da forma que ele quer. Por isso, em nome de Jesus, eu quero agradecer mais uma vez pelo privilégio de estar meditando nesta palavra, que possa servir de ajuda para alguns irmãos que estejam estudando a Bíblia e entender que nós somos pó, que nós somos indignos, e que o fato do Senhor ter nos elegido, ter nos separado, ter nos chamado e nos salvado, e tudo é sobre Ele, tudo é Ele, e nunca olhar para nós, como fez Lúcifer, achar que Ele era o tal, mas que a glória, que a honra e o louvor seja tudo para Ele. Assim, em nome de Jesus, tenha uma boa aula, que Deus abençoe a todos. Amém.